Boa noite, meu amigo e minha amiga. O tema do nosso discurso hoje é: sujeitai-vos a Deus e aos homens, e ao homem também. Hoje é dia 26 de julho. São 8h46. Missionária Rose a explicar. A paz. Ela gosta de tomar o espaço todo, né? Eita, meu Deus. Saiu até o negócio do céu. Então, nada mais, nada menos. Boa noite para todos. Que Jesus abençoe vocês. Aleluia. Quarta-feira, normalmente, nós falamos do Espírito Santo, né? E esse tema é muito importante. O que adianta você querer o Espírito Santo e não se sujeitar a ele? Ah, não. Como é que eu vou me sujeitar ao Espírito Santo? Ouvindo a voz do comando, obedecendo a voz dele. Se você não ouve a voz do Espírito Santo, se você não ouve a voz do seu pastor, você vai ouvir a voz de quem? Quer ouvir a voz do diabo? Então, aqui eu vou deixar alguns exemplos. O servo ouve a voz do Senhor, Jesus Cristo. A mesma proporção vem dentro de um lar. Quem dá a voz de comando? Dentro de um lar. O marido. É quem? O marido. É o esposo. E assim a esposa fica o quê? Abaixo dele. E depois da esposa vem os filhos. E se a casa não tem ordenança, vai virar uma bagunça. Muitas das vezes, os filhos não querem se sujeitar aos pais. E eles querem dar a voz ativa e dar a voz de comando. E termina ficando o quê? A casa desorganizada. Quem tá entendendo? Porque não quer se sujeitar aos pais. Os pais também deixam muito a desejar. Se você não colocar ordenança no seu lar, isso é dentro de uma casa, vai ficar bagunça mesmo. É a mesma coisa, é o Espírito Santo. Se você não se sujeitar a ele, você nunca vai ter ele dentro de você. Você vai continuar vindo aos cultos, querendo buscar, mas do teu jeito, e do teu jeito ele não vai querer. Ele quer que você seja servo. E muitas das vezes a pessoa fala assim: peraí, da onde é que a senhora está tirando isso? Vamos lá, em 1 Coríntios 7. Aqui a gente vamos falar de esposo que é descrente, filho que é descrente, família que não tem que... Você que está buscando e está ouvindo, você que tem que se sujeitar. Você que tem que fazer a diferença. 1 Coríntios capítulo 7. Vamos começar a ler 14 e o 15, amém? Amém. Por... Quem achou? Amém. Então vamos lá. Porque o marido descrente é santificado pela mulher. Então já não tem desculpa. Poxa, mas tá difícil. Meu esposo não se converte, ele não quer Jesus. Você, se é de Deus, você tá buscando, você vai santificar ele. Aí vem, e a mulher descrente é santificado pelo esposo, pelo marido. E outros, de sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Quer dizer, se eu busco, eu sou uma mulher. Tô dando um exemplo. Você que tem um esposo que ainda é descrente, você vai santificar ele. Se o esposo que tá vindo para a igreja, a esposa ainda é uma descrente, você, esposo, vai santificar ela. E assim vice-versa. E quando você faz isso, você está se sujeitando. Vice-versa. Eu me sujeito ao meu esposo se sujeita a mim. Não é pisar. Não é
humilhar. É tudo no respeito. Se você não respeitar a quem você vê, como é que você vai respeitar a Deus? O problema das pessoas, assim está acontecendo dentro da igreja, até mesmo dentro de um lar, porque não está tendo isto. E nisso vira o quê? Bagunça. Conflitos, bagunças. Por exemplo, vou lá. Eu sou esposa. O pastor, além de ser o meu esposo, é meu pastor. É se sujeitar 2 vezes. Segurança também, tá? Eu faço a segurança. Então o que acontece? Se eu não ouvir, e não adianta. Se eu ficar de biquinho, levar pro coração, quem vai sofrer sou eu. Aí tem pessoas que tudo leva ao pé da letra. Então tudo que meu esposo fazer, eu tenho que fazer. Não, segundo que agrada a Deus, tá? Nem tudo. Nem tudo. Tudo tem que ser como está na palavra de Deus. Respeito, amor, compreensão, se sujeitar. A história de ser capaz de ficar debaixo de pé não é comigo, não. Tudo tem o quê? Um equilíbrio. Se você não botar um equilíbrio emocional na sua vida, vai ficar difícil você batizar no Espírito Santo. Se você não buscar uma libertação, não se sujeitar a você, às suas próprias vontades, você não se santificar, vai ficar difícil você ter o Espírito Santo. Se você não querer obedecer, nem o pastor e nem ninguém, vai ficar muito difícil você ser batizado no Espírito Santo. Quem tá entendendo? Então, para vocês entenderem uma coisa bem clara, vou falar bem rasgado. Se você quer Cristo, tem que se sujeitar. Ou senão você vai ficar com as suas próprias vontades e vai ficar sofrendo a vida toda. E vai ficar sofrendo mesmo. E não adianta falar para fazer assim não. É desse jeito mesmo. Aí, não quer obedecer pai, não quer obedecer mãe. O filho que quer dar ordem. Que história é essa? Quando o Ismael pensa que ele tá achando que tá querendo mandar no pedaço, eu mostro pra ele quem é a autoridade aqui. Até o pastor sai de perto. O Ivan dá uns gritos de lá. O Ivan... Ele tem que se sujeitar, não tem essa. Mas aí não quer... Olha, presta bem atenção. Se fosse pra você não existir, você não ia precisar nunca do teu pai e da tua mãe. Mas até Deus se sujeitou. O Senhor Jesus, se ele tem hoje, ele teve que seguir uma voz de comando. Teve ou não teve? Teve. E vice-versa. Deus, ele não quis fazer tudo sozinho. Ele quis a participação do homem. O que ele fez? Criou o homem primeiro, não foi? E depois veio o quê? Ele não poderia viver só ele? Sim. Aí ele diz, não é bom que o homem vive só. Mas as pessoas que querem achar que quer viver sozinha, quer pensar sozinho, quer ter uma vida própria, estão nem ficando dentro de uma bolha, meu amigo. Tem que se sujeitar. Você se sujeita quando você arruma um trabalho. É ou não é? Sim. Você se sujeita na hora que você está fazendo um curso, você tem que estar aprendendo. Você se sujeita muitas das vezes dentro da igreja. Você tem que se sujeitar dentro da sua casa. Respeitar seu pai e sua mãe. Se você não está respeitando seu pai e sua mãe, tu vai respeitar a mim? Duvido. Eu duvido. E nem a Deus. E muito menos a Deus. Por isso que as situações das casas das pessoas, da família das pessoas, têm me procurado e eu tenho falado pra ela que às vezes é culpa dela. Nem tudo é o diabo não, tá? Quem concorda? Tem coisas que você tem que usar a sua autoridade. Ah, mas eu não consigo. Até quando vai ficar assim? Tá esperando quem? Deus descer do céu? Se é você que tem que tomar posição? Aqui tem coisas que eu que tenho que fazer. Eu não vou ficar esperando vocês. Não vou ficar esperando o pastor. Eu vou lá e faço. É um papel que cabe a mim. Como serva, como
missionária, como esposa, tem coisas que vocês não podem fazer por mim. Eu tenho que ir lá e tenho que fazer, tenho que botar a mão na massa. E um detalhe, né? Não é só missionária, não. Ela é responsável da igreja por soldados feridos, né? Ela não é missionária só. Ela é a responsável. Antes dela ser missionária, ela já era responsável do trabalho. Não é? Então quer dizer, ela é a manda-chuva do trabalho, não tem jeito. Então o que acontece? Me deu até sede. Desculpa aí. Hã? Então, quando você tá fazendo a sua parte, presta bem atenção que eu vou te dizer. Aí você diz assim: quando que eu vou saber que eu vou ser batizado no Espírito Santo? Vê essa pergunta pra mim hoje, tá? Por isso que eu tô falando aqui. Como é que eu vou saber, missionário, o dia que eu vou ser batizado no Espírito Santo? Ninguém tem uma data marcada. Ninguém tem um dia ali no calendário, um mês. Tudo é sua entrega, tudo é o momento. É quando você está fazendo tudo na obediência, na hora certa, o tempo certo. Quem sabe é Deus. Porque o espiritual é com Ele. É só Ele que dá a última palavra. Não é o pastor, não é eu. É Deus que... Ele falou, não, esse aí tá pronto. Cabe nós orientar. Cabe nós apenas orientar vocês. Aí quando você fala assim, poxa, mas então eu não tô me sujeitando ainda ao Espírito Santo, porque ele ainda não tá fazendo morada em mim, então tá faltando alguma coisa. Quando você passa a ser serva, não há dificuldade. Você entende? Você é abençoado. Eu digo uma coisa pra vocês, que mesmo antes de conhecer o pastor, eu já tinha uma vida com Deus e trabalho. E eu tinha um pensamento. Esse foi um dos mais difíceis. Acho que acontece isso também na vida espiritual das pessoas, tá? Então pega a visão. Pega a direção dessa noite. Então, como eu era uma mulher que tinha uma vida, como é que eu posso te dizer? Independente, se fala? É. Então eu não aceitava ser sujeitada a nada. Então eu tinha muitas o quê? Dificuldades. Quando uma mulher trabalha fora, para ela poder saber, né? Em termos de administrar dentro de casa, saber administrar às vezes dentro de uma empresa. Porque o pensamento dela é muito diferente. Porque ela se sente a super-herói, a Mulher Maravilha. Ela quer fazer tudo, ela quer dizer tudo, ela quer, né? E não é desse jeito. Quando eu descobri isso, foi quando eu conheci o abençoado aqui. Que eu comecei a ouvir a palavra de Deus, não, se sujeitar. Isso aqui não é legal, isso aqui você vai fazer assim, você vai fazer assado. Não, isso aqui não é legal não. Então ele começou o quê? Então ele começou o quê? A me dar o quê? Uma direção. Então quando uma mulher é aquela mulher que resolve, ainda mais é mãe solteira, então ela se vira o quê? Ela se vira nos 30. Quem tá entendendo? Então a palavra se sujeitar, poxa, é muito complicado. Então eu peguei e comecei a falar para Deus, Deus, eu preciso mudar o meu jeito. Eu não quero ser do meu jeito. Eu quero ser do jeito que o Senhor quer que eu seja para Ele. Então, de repente, você não teve o Espírito Santo ainda porque você não fez essa oração. Deus, eu quero que seja do jeito do Senhor. Eu quero me sujeitar ao Espírito Santo. Eu quero me render.
Eu quero fazer a vontade de fato, de verdade. Porque dá para entender que eu ainda faço as minhas próprias vontades. Dá para entender que ainda tenho vontade, que o Senhor às vezes pede para me evangelizar, eu não vou. O Senhor pede para mim fazer uma visita, eu não vou. O Senhor pede para mim fazer algo, eu não vou. Eu faço as minhas vontades, então eu ainda não estou me sujeitando. Eu descobri isso com mais proporção quando me casei com esse bonitão aqui. Porque eu tinha que mudar. E mudanças há sacrifício. Não é fácil. É fácil? Não. Você tem uma vida de 28 anos, você vivendo da sua maneira. Era a minha idade quando fui casar com esse bonitão aqui. Aí, você mudar assim, ó. De um... Era como fosse pra mim um furacão. Eu tenho que mudar muita coisa. E eu comecei a me santificar, a orar, a jejuar, ir pros pés do Senhor. E falava, Jesus, eu chorava, ficava com o olho pequenininho, parecia japonesa. Preta, com os olhinhos de japonesa. Me quebra, Senhor, mas me faça um vaso novo. Eu quero ser um vaso de honra. Eu quero somar pro teu reino, eu quero ajudar famílias com ele. E desse jeito não vai dar. Eu sou dependente, eu não gosto de esperar nada. Eu vou lá e tem que acontecer pra ontem. E com o maridão tem que perguntar, tem que conversar. O que tu acha? É legal? É bom? Aquela paciência de ele falar, eu vou ver. Aí eu penso, ainda vai ver? Tá bom. Não toma nenhuma atitude, a gente vai ver isso aí. Então no namoro, no noivado, eu já comecei o quê? A começar a mudar os meus procedimentos. Como é que você vai ter o Espírito Santo querendo fazer tudo do teu jeito? Vou quando eu quero, faço quando eu quero. E quando eu não quero, eu empirro mesmo e fico dentro de casa. Mas não vai. Desse jeito não vai. Eu descobri que o sujeitai-vos é obediência também. É ser humilde, é ser serva. Se eu não tivesse aprendido lá, eu não estaria aqui. Porque aqui eu tenho que ser muito mais. Porque eu sirvo vocês agora, não só sirvo meu esposo. E não tem essa. Não tô afim de falar. Tu viu? Vocês viram aqui? Vai falar sim, porque você não faz mais tua vontade. Você entende isso? Não tem cansaço, não tem nada disso. Deus, ele pede para abrir a boca e falar com vocês, ensinar vocês. Então, a partir de hoje, observa direitinho se vocês realmente estão se sujeitando ao Espírito Santo. Se vocês realmente têm sujeitado a Deus. Se realmente vocês têm sujeitado o pastor que Deus deu para vocês. Quem deu foi Deus, tá? Ou tem falado só de boca? Porque de boca tá aí fora, tem um bocado. Mas não consegue chegar a lugar nenhum. Fica que nem, ó, dando volta no quê, ó? Um Jericó, fica dando volta ali, ó, volta. Um loop, a vida sempre a mesma. Então, a partir de hoje, pode marcar essa data, se você tiver um caderno, uma agenda. A partir dessa data, eu descobri que eu tenho que me sujeitar ao Espírito Santo. Que essa data fica marcada na vida de vocês. Que essa data faça você um novo homem, uma nova mulher. Que
que vocês descobriram que tem que se sujeitar. Quando ele fala assim, se batiza, não tenho dificuldade de me batizar. Seja um dizimista, eu não tenho dificuldade de ser um dizimista. Dê essa oferta, prepare a oferta. Não precisa o pastor nem pedir, você já está pronto. E se sujeitar ao Espírito Santo. Porque enquanto você quer fazer da tua maneira, quer fazer do teu jeito, sempre você fica se sentindo acuado ou até mesmo, muitas das vezes, vazio. Falei isso ontem no culto das crianças. Aí fica irado, fica com 1001 pensamentos, com ódio dividido, porque não está se sujeitando à voz do seu... Quem é seu Deus? Quem é de fato, de verdade, o seu Deus? Não é Deus o poderoso? O que deu o filho, aquele único que ele tinha? Então tem que ter o quê? Fruto, tem que ter mudanças. Quando você se sujeita ao Senhor, Ele te dá paz. Se você ler tudinho aqui, você vai entender, tá? Pode depois ler. Eu não vou ler tudo não, porque não dá tempo para isso. Você lê tudinho, que aqui vai falar que vai dar paz, vai dar alegria. Isso aqui é salvação. Quando você lê a passagem também aqui de mulheres, e quando fala de marido, você pode botar também como fosse o noivo. Jesus é o nosso noivo. Você pode também colocar como fosse a igreja, a mulher, a igreja. Você vai entender com mais proporção na pregação. Porque se você ouve a voz do pastor na igreja, você vai ser servo sempre. E jamais você vai se perder. Pessoas que não se sujeitam a Deus, ele fica se sujeitando ao diabo. Me desculpa, essa é a realidade. Se você não se sujeita a Deus, você vai sujeitar a ele. Você vai ser servo dele, você vai fazer a vontade dele, você vai ser filho dele. Aí, na verdade, em vez de você resistir o diabo, o que está acontecendo? Está havendo uma troca. Ele que está te resistindo. É o diabo que passa a te resistir. Quem está entendendo? É só isso que eu quero falar. Amém? Amém. Para que você possa entender com mais abrangência, com mais clareza, você vai chegar em casa, após você terminar a sua refeição, você vai ler o livro, lá no livro de João 4, anota, João 4, Jesus e a mulher samaritana. Você vai entender que com 42 versículos, Jesus salvou uma mulher. O tempo que Jesus gastou para salvar uma mulher foi 42 versículos. E olha, quando essa mulher teve um encontro com Jesus, foi revelado para ela quem era Jesus, ela ganhou toda a vizinhança dela. Aleluia, Senhor. Ela conseguiu ganhar todo mundo. Como é que você vai saber que você teve um encontro com Jesus? É quando você começa a atrair as pessoas. As pessoas, elas ficam atraídas pelo que você tem. A luz que você tem. Amém? Amém. Então você vai ler para entender. Quando você chegar em casa, você vai comer, vai tomar seu banho. E você vai ler o 4, do 1 até o 42. Ó, para mim achar a missionária Rosinete, eu levei 42 dias, depois de um propósito que eu fiz. Eu levei 42 dias e eu achei a resposta que eu tanto desejava. Em 42 dias. E em 42 versículos, Jesus ele fez a diferença na vida desta mulher.
Olha só o que Jesus fala aí para te dar uma palhinha. No 13. Não precisa abrir, não. Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede. A água do mundo. Mas a água que Jesus dá nunca mais tem sede. Aí lá no versículo 21. Mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adorarão o que não conhece. Não adoremos o que conhecemos. Aí ele diz assim: em que os verdadeiros e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Tudo é em espírito, meu amigo. Para você se sujeitar a Deus é em espírito. Para você se sujeitar ao homem é em espírito. Se tu não tiver o espírito de obediência, você não se assujeita a ninguém. Você só disfarça. Você só se camufla. Você só é uma farsa. Que cedo ou tarde a tua farsa, ela acontece o quê? Cai. Através da flecha. A flecha, quando ela te acerta, você fica ferido. E natural, se não há tratamento sobrenatural, aquela ferida gangrena e você morre. Amém? Amém. Que terminamos o nosso discurso.